Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Irrigate e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre solo argiloso e irrigação. Qual é a combinação aí que você pode fazer e como você pode usar a irrigação quando você tem esse solo argiloso na sua propriedade. Confere aí! Bom pessoal, como a gente sabe aí, os principais tipos de solo e os mais comuns é o argiloso e o arenoso. Claro que tem solos aí que são meio a meio, tem solos mais argilosos, tem solos mais arenosos. Então é muito importante você fazer a avaliação do seu solo para conseguir fazer a irrigação da melhor forma. Nesse vídeo eu justamente vou comentar sobre você que tem o solo mais argiloso, como você deve proceder no uso da irrigação. Gostaria de pedir, antes de comentar sobre isso, para você deixar aqui nos comentários de qual estado você é e também qual é a cultura e a criação que você tem na sua propriedade. Para a gente é muito importante saber isso e conhecer um pouco melhor o nosso público, a gente vai ficar muito feliz em conversar. Então, em relação ao solo argiloso, o que é importante você considerar na hora de pensar em irrigação para esse tipo de solo? A irrigação, você vai ter uma aplicação de água por um determinado período de tempo. Então você pode fazer, no caso do carretel e de outros sistemas de irrigação, irrigações mais rápidas, ou seja, você pode colocar menos água naquela faixa e voltar mais rapidamente a molhar ela, ou você pode ficar mais tempo sem irrigar, só que aí você precisa colocar sim uma quantidade maior de água. Que a gente fala que é o turno de rega, que é o tempo que você leva para voltar a molhar aquela faixa. Como você sabe, o nosso carretel ele funciona pela irrigação de faixas, ou seja, você posiciona o carretel, desenrola a mangueira e ele vem fazendo a irrigação. Quando chega no final, ele se desliga automaticamente o recolhimento, você vai posicionar o carretel para irrigar outra faixa e assim você faz a programação da irrigação. Então, no caso da irrigação por faixas, você pode colocar, por exemplo, 15 milímetros naquela faixa, né? Ficar aí, vamos dizer assim, no caso do carretel, 5 horas, deixar o carretel irrigando. E aí, depois de colocar esses 15 milímetros, você vai olhar quanto a sua cultura consome por dia. Se for pastagem, por exemplo, você vai ter uma necessidade de 3 milímetros por dia, o seu turno de rega vai ser de 5 dias, ou seja, você pode ficar 5 dias sem irrigar aquela faixa. Então o solo argiloso permite que você consiga fazer e ficar até 8 dias sem molhar aquela faixa, só que claro, colocando a quantidade adequada de água. No solo arenoso, ele não retém tanto a água, e aí você pode fazer um turno de rega de no máximo 3 dias. Né? O que eu estou lhe dizendo aqui é de uma forma mais geral. E no caso do solo argiloso, em qualquer tipo de solo, é muito importante você ter um sensor de umidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha em cima do solo e parece que está molhado, mas lá embaixo não está. E às vezes é o contrário. A gente olha em cima, parece que está seco, mas lá embaixo tem água disponível. Então é muito importante você ter esse sensor de umidade de solo para saber a hora certa de fazer a irrigação. E o solo argiloso também, ele geralmente tem uma penetração mais lenta de água, ou seja, você tem que cuidar no volume de água que você aplica e também como que você está aplicando isso. Se você tem um carretel irrigate, você não precisa se preocupar, porque você vai ter um aspersor italiano fazendo uma aplicação uniforme. Então não corre risco de você ter uma aplicação aí que não vai ser adequada e você ter problema de estar varrendo nutrientes aí com excesso de água. Mas dependendo do tipo de sistema de irrigação que você tem que observar isso, porque o solo arenoso ele absorve mais lentamente a água, então é muito importante você ter essa aplicação uniforme. Eu vou deixar um vídeo aqui no final que justamente fala sobre solo argiloso, aí passando mais informações, mais características, então esse vídeo está aqui no final. E também vou deixar aí um material na descrição do vídeo que fala sobre 3 tipos de irrigação, 3 tipos de sistema de irrigação que você precisa conhecer e que vale muito a pena você conhecer. Eu espero ter respondido a sua dúvida. Não esqueça de deixar o seu comentário e deixar o seu like aqui no vídeo, que para a gente é muito importante saber que você está gostando dos nossos materiais. E mais importante ainda, se inscreve no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Um forte abraço!
Olá amigo produtor, tudo bem? Aqui é o Eduardo novamente. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque sabe que o Irrigate é uma excelente opção e também quer resolver de uma vez por todas os seus problemas com a seca. Então, agora é a hora de fazer chover na hora certa. Clique no botão aqui na descrição do vídeo e converse com um de nossos especialistas pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima!